Olá, pessoal. São 13 horas e 58 minutos de uma terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Eu sou o Daniel e você está no DTA, o Daniel te atualiza. Hoje eu vou trazer um tema super importante que cai em conhecimentos gerais para o CNU. Nós vamos tratar de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. Estão preparadas? Estão preparados? A apresentação de slides. Vamos lá. Pessoal, esse é um tema que não costuma cair muito do jeito que está cobrando no edital do CNU, não. Ele está vindo no item 2, junto lá com a parte de consolidação da democracia, federalismo, representação política. Então eu resolvi então gravar essa aula para a gente fazer um recorte especial sobre esse tema. É um tema muito importante na contemporaneidade, na atualidade. E a minha aposta para cair é muito grande, pelo menos ter uma questão envolvendo mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Mas, afinal, de onde surge a ideia de preservação ambiental? Isso sempre ficou pensado na nossa sociedade, tanto brasileira quanto mundial? Não. Essa é uma ideia que começa a aparecer nas discussões internacionais ali a partir no final da Segunda Guerra Mundial, no momento em que os direitos humanos são colocados. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e a temática ambiental ela não aparece propriamente dita ali, não. Ela vai sendo discutida, a gente vai ver aqui a partir de alguns tópicos, como que isso foi se desenvolvendo até chegar aos contornos atuais. Então, a gente pega um marco ali, final da Segunda Guerra Mundial, não tem muito visto isso na Declaração dos Direitos Humanos, mas a partir de 1970, vários estudiosos, vários pesquisadores, cientistas começaram a discutir sobre o tema até que a gente chega em 1972, na Conferência de Estocolmo, onde a preocupação ambiental ela começa a se desenvolver. A gente tem uma ideia, nasce o conceito de ecodesenvolvimento, que é o quê? Nada mais é do que o ser humano e a natureza são indissociáveis um do outro. A gente não consegue viver e conviver com a natureza da mesma forma que a gente fazia antes. Se a gente continuasse, né, desbravando as nossas matas, as nossas florestas, o mundo caminharia para um lugar muito mais difícil de conviver. Então, começar essas discussões ali, trazendo ali uns pequenos antecedentes sobre o que aconteceu antes de surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. Surge ali na conferência, eu repito, na Conferência de Estocolmo de 1972, a ideia de ecodesenvolvimento. Os países começam a preocupar mais com isso, há um embate entre os países desenvolvidos, que já desmataram, que já desbravaram as suas florestas, contra os países em desenvolvimento, que precisavam, que entendiam que precisavam para o seu desenvolvimento avançar sobre essa parte verde do planeta. E entre essa briga que ficou ali na década de 60 e 70, em 1980, nós temos esta figura aqui, que chama Gro Harlem Brundtland. Ela cria o conceito de desenvolvimento sustentável, que surge, como está escrito aqui, como uma resposta à crescente preocupação com os impactos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico desenfreado. Ela lança em 1987 o que ficou chamado Relatório Brundtland, que leva o sobrenome dela, ou o Relatório Nosso Futuro Comum. Eu tenho uma tela aqui explicando um pouquinho melhor, definindo o desenvolvimento sustentável como
o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Esse conceito busca, então, equilibrar três pilares fundamentais nessa discussão: desenvolvimento econômico, equidade social e proteção ambiental. O relatório, essas discussões, pessoal, começa a ganhar força, começa a ganhar apoio nos mais variados cantos do nosso globo terrestre e, e a gente passa, então, a desenvolver mais um pouquinho esse conceito. Vou colocar um pouquinho aqui para cima, para não ficar atrapalhar. Esse aqui é a capa do relatório Nosso Futuro Comum, o relatório Brundtland, que estabelece uma série de diretrizes, princípios que a gente deve cuidar melhor do nosso meio ambiente. Trouxe aqui à direita essa imagem para que fique bastante claro na mente de vocês que a partir de 1987 houve o nascimento, a criação do conceito de desenvolvimento sustentável. O meio ambiente, pessoal, abrange todos os elementos naturais e artificiais que cercam os seres vivos, influenciando e sendo influenciado por eles. Isso inclui componentes como a flora, a fauna, recursos hídricos, o solo, o ar e as interações que se dão entre eles. A compreensão do meio ambiente é essencial para a gente abordar questões como poluição ambiental, degradação da terra e conservação da biodiversidade. Até aqui tá ok? Tudo certo? A gente começa a fazer uma caminhada ali pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Gro Harlem Brundtland é um nome que não pode deixar de estar na nossa mente, seja numa prova que a gente vai escrever, seja numa prova de múltipla escolha. Eu acredito que vai cair uma questão envolvendo esse item do edital, porque a prova, a gente viu na entrevista da ministra do MGI, que ela quer, assim, o concurso nacional unificado, ele quer uma cabeça diferente, pessoas, o servidor público, o futuro servidor público, a futura servidora pública, ela precisa fazer uma interconexão sobre qualquer tema candente hoje em dia. Então, o meio ambiente não pode ficar fora disso. Passando adiante, mudança climática é sim uma realidade global. A mudança climática refere-se a alterações significativas e duradouras nos padrões climáticos. Deixa eu me pôr um pouquinho aqui para eu não me perder na leitura. Estas mudanças são, em grande parte, atribuídas às atividades humanas, especialmente às emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, metano e óxidos de nitrogênio. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas fornece avaliações científicas abrangentes sobre o tema, evidenciando a urgência de ações globais. Gente, a gente tem nesse momento entre a década de 80 e a década de 90, a preocupação de que a ação humana ela tem que ser freada em relação ao meio ambiente. E não, isso não pode ser feito de forma individual ou por partes, porque o ecossistema como um todo ele é interligado. Não adianta, por exemplo, China e Estados Unidos, que são os dois maiores poluidores ambientais mundiais, simplesmente pararem de emitir esses gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio, porque eles estão interligados. Eles têm que reduzir, inclusive, mais do que a gente. Surge aí, entre a década de 80 e a década de 90, o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Estados Unidos e China, repito, que têm a maior matriz energética poluidora do mundo, eles têm uma responsabilidade comum, porque, como eu também disse e repito, nós temos que, enquanto sociedade mundial,
tentar reduzir como um todo essa quantidade de poluição atmosférica, essa quantidade de emissão de gases. Só que não se pode ter e não se pode esperar a mesma redução de Estados Unidos e China que a gente vai ter, por exemplo, lá de Tuvalu, que é uma ilha no Pacífico. O Tuvalu consegue ter, ele tem que ter uma diminuição que seja proporcional àquilo que ele já desmatou e poluiu. Os Estados Unidos e a China, por outro lado, têm que ter uma redução ainda maior, proporcionalmente ainda maior. A inter-relação entre desenvolvimento sustentável e meio ambiente. O desenvolvimento sustentável está intrinsecamente ligado ao meio ambiente. A exploração insustentável de recursos naturais leva à degradação ambiental, afetando a capacidade do planeta de sustentar a vida humana e a biodiversidade. Por isso, iniciativas como a Agenda 2030 da ONU, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, buscam promover ações que integram preocupações ambientais e de desenvolvimento. Na tela seguinte, eu trago para vocês quais são os 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Número 1, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico. Vocês podem notar que não há só uma preocupação puramente ambiental. Quando a gente viu lá os três pilares do desenvolvimento sustentável, ele fala propriamente de desenvolvimento, fala sobre meio ambiente, mas fala também, por exemplo, de não se ter fome no planeta. Fala de uma educação de qualidade. Fala que a gente tem que ter uma vida debaixo d'água que seja preservada, que a gente combata as alterações climáticas, que exista paz e justiça em instituições globais fortes. Esses são os pilares que formam esse objetivo de desenvolvimento sustentável no mundo. Todo mundo, os 193 países que compõem, que são membros da ONU, devem observar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que haja uma transformação, não depois, mas agora, no nosso planeta. Seguimos por aqui, pessoal, e quando a gente passa o slide, nós vamos perceber e discutir quais são os impactos e as consequências das mudanças climáticas. Vamos a elas. As consequências das mudanças climáticas são diversas e abrangem desde eventos climáticos extremos, como furacões e secas severas, até impactos de longo prazo, como a elevação do nível do mar e a acidificação dos oceanos. Essas mudanças afetam não apenas os ecossistemas naturais, mas também a economia, a saúde humana e as comunidades globais, especialmente as mais vulneráveis. Então, esse parágrafo explicativo, ele justifica aquilo que a gente vem falando desde o início da aula, que existem alguns pilares de desenvolvimento sustentável. Esses pilares, esses três pilares, se transformam em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 2030 da ONU, e eles têm que ser seguidos pelos países não só no aspecto de desenvolvimento e preservação ambiental, mas tem a relação com economia, saúde humana e as comunidades globais. Além disso, quando a gente fala em aquecimento global, a gente tem que ter a ideia de que não é só a desestruturação que o aquecimento global causa, não é só em relação a deixar a Terra mais quente. Isso é verdade, deixa, mas ela causa eventos climáticos extremos. Então a gente vê questões como lugares que têm muitas secas,
uma desertificação de solo, ela é ampliada e diminuída no tempo, por exemplo, a ação humana ela faz com que essa desertificação de alguns solos, por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, que ocorreria um pouco mais para frente em um processo natural, ele aconteça por agora. Então, acontece sim as secas severas, mas também acontecem grandes nevascas, a gente vê no nosso noticiário muito falando. Nova York está com menos 30 graus, menos 25 graus. As cidades que estão mais ao norte da linha do Equador, elas têm a tendência a ficarem mais frias, terem invernos mais rigorosos. Tudo isso é fruto da mudança climática. Então, não deixe de perceber isso. Mudança climática não é só o aquecimento global, ele causa eventos extremos, podem ser nevascas, podem ser secas severas. Tudo bem? Passando adiante, estratégias para o desenvolvimento sustentável. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, são necessárias estratégias que incluam a adoção de energias renováveis, práticas de consumo e produção sustentáveis, conservação da biodiversidade, gestão sustentável da água e do solo e políticas que promovam a justiça social e econômica. Então, quando os estados se reúnem nesses grandes eventos de meio ambiente ao redor do mundo. Nós vamos ver alguns aqui. Em 87, foi lançado, né, o protocolo Brundtland, e a gente teve alguns eventos, e a partir daí, 5 anos depois, em 92, teve um grande evento aqui no Brasil, que foi a Eco 92, a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nós vamos ver aqui em slides seguintes um pouquinho mais do que ela falou, mas essas discussões vêm para tentar gerar um desenvolvimento sustentável a partir de estratégias que pegam tudo isso aqui que a gente falou. Práticas de consumo e produção sustentáveis, conservação da biodiversidade, gestão sustentável da água e do solo, que isso tudo vai gerar políticas que promovam justiça social e econômica. Quais são, turma, os desafios e perspectivas futuras? Qual é o caminho para o desenvolvimento sustentável? Ele está repleto de desafios e a gente vê isso quando a gente abre o jornal, quando a gente vê as notícias. Todos os dias tem notícia de seca em algum lugar, geada em outro. Isso inclui, então, a necessidade de cooperação internacional, como a gente disse anteriormente, não há como fazer isso de forma sozinha, isolada. Existem responsabilidades comuns, porém elas são diferenciadas. Nós vamos ver isso aqui mais para frente também. Financiamento adequado, inovação tecnológica e mudanças nos padrões de comportamento. E a educação e a conscientização são fundamentais para impulsionar mudanças significativas. Passando adiante, se o meu cursor passar, nós vamos chegar aqui no caso brasileiro, como é que o Brasil começou a enfrentar esse problema do meio ambiente, os desafios do meio ambiente. Isso ficou notável a partir da Eco 92. Papel do Brasil no desenvolvimento sustentável global. Brasil, Rio, foi a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CINUMAD, que ficou popularmente conhecida como ECO 92. Isso foi no ano de 1992. A ECO 92, pessoal, foi um marco significativo nas discussões globais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Foi realizada na cidade do Rio de Janeiro e essa conferência reuniu líderes de diversas nações e representantes da sociedade civil para debater e estabelecer diretrizes para um futuro sustentável. Qual que foi, então, o papel do Brasil nesse momento? Como anfitrião da conferência, como país sede, o Brasil teve a responsabilidade de liderar e organizar um evento de tal magnitude. A escolha do Brasil para sediar a Eco 92 foi estratégica, dada a sua vasta biodiversidade e a crescente consciência sobre a importância da floresta amazônica para o equilíbrio ecológico global.
O Brasil, pessoal, já demonstra avanços significativos na era ambiental, graças ao trabalho de instituições como o IBAMA e a FUNAI. A conferência foi, então, uma oportunidade para o país mostrar esses avanços e reforçar seu compromisso com a proteção ambiental. E digo mais, pessoal, eu vou retomar um pouquinho ali, Guerra, Guerra Fria, não, Segunda Guerra Mundial, estabelecimento de direitos humanos, comece a discutir mais a questão ambiental, e é nesse momento, na Eco 92, que reúne o maior número de chefes de Estado e chefes de governo em uma conferência sobre meio ambiente na história mundial. Nunca em nenhum lugar foram reunidas tantos chefes de governo e tantos chefes de Estado, e eles discutiram algumas agendas, eles discutiram o que fazer a partir de então. Ok, a gente precisa preservar a gente precisa de um desenvolvimento que seja sustentável a longo prazo, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. Foi estabelecida a Agenda 21, documento estratégico que delineou ações para promover o desenvolvimento sustentável globalmente, equilibrando questões sociais, ambientais e econômicas. Isso não pode fugir da cabeça de vocês, pessoal. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala em equilibrar questões ambientais, em equilibrar questões sociais e equilibrar questões econômicas. A gente teve convenções importantes ali na Eco 92, que foram discutir aspectos bem específicos de como é que a gente ia fazer para preservar o meio ambiente a partir daí. Surge, então, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que abordou a proteção da biodiversidade em nível mundial, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que foi focada na redução da desertificação. Desertificação, pessoal, nada mais é do que aqueles solos, você tem um solo que é produtivo em determinado momento e ele vai perdendo ali seus nutrientes, ele vai perdendo a capacidade de se autodesenvolver e desenvolver a partir de ação humana. E aí esse solo vai ficando com características de deserto. No mesmo ainda ali na Eco 92, a gente teve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que tratou e vai passar a tratar das mudanças climáticas globais. Houve também, pessoal, além da participação de chefe de Estado e chefe de governo, a participação ativa da sociedade civil. A Eco 92 destacou-se pela forte presença e influência de ONGs e outros grupos da sociedade civil, consolidando a importância do envolvimento público nas questões na temática ambiental. Qual foi, então, pessoal, o legado da Eco 92? Ela foi crucial para colocar o meio ambiente e a sustentabilidade na agenda global. Participação da sociedade civil muito grande, participação de governos e estados muito grande. O evento elevou a importância da interação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. E, a partir de então, a educação ambiental ganhou força nas escolas ao redor do mundo e o conceito de desenvolvimento sustentável tornou-se central nas políticas nacionais e internacionais. Brasil, devido à sua importância ecológica e esforços diplomáticos, firmou-se desde então como um ator chave nas discussões ambientais globais. Por isso, não é à toa que o tema aparece no CNU. Avançando mais um pouco, nós chegamos em 2015 no famoso e tão aguardado Acordo de Paris. Ele é um marco histórico no combate às mudanças climáticas e representa um esforço global para enfrentar um dos desafios mais urgentes e prementes do nosso tempo, que é o aquecimento global. Foi celebrado em 12 de dezembro de 2015, durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, sobre mudança do clima. O acordo recebeu o nome da cidade anfitriã, Paris, onde líderes de todo o mundo se reuniram para negociar um compromisso global
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global a níveis seguros. E aqui vai estar o centro das questões. Quando se falar de Acordo de Paris, quando se falar de mudanças climáticas, nós vamos ter em mente este parágrafo, que são os objetivos centrais do Acordo de Paris. O objetivo principal é limitar o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, com esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Pessoal, a gente tem o seguinte: a Terra está esquentando, o aquecimento global ocorre, ele é natural. O que há é um aumento da velocidade do que ele ocorreria se não houvesse uma ação antrópica, uma ação do homem. Então, prevê-se que até 2100 a Terra vai aumentar 2 graus. 2 graus até 2100. Então, o Acordo de Paris, ele ajuda a promover mudanças de característica de matriz energética, e aí serve para veículos, serve para caminhões, serve para ônibus, transporte público, tanto para indústrias, para reduzir essa capacidade de emissão de gases poluentes a níveis que ficassem abaixo de 2 graus Celsius quando comparavam com os níveis pré-industriais. Esse é a grande chave, esse é o grande ponto. As questões de concurso que têm falado sobre o Acordo de Paris, ela pega esse ponto, ela bate nesse ponto, ela quer saber se o candidato está apto a resolver uma questão e saber qual que é o acordo, são os objetivos do Acordo de Paris, beleza? Esse objetivo é, então, crucial para evitar os impactos catastróficos das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar, perda de biodiversidade e ameaças à segurança alimentar e hídrica. Ok, pessoal? Ó, bastante atenção no próximo ponto, porque a gente vem discutindo a questão ambiental desde ali da década de 80, de 70. Vimos que o Brasil é um ator fundamental quando se quer conversar sobre mudança climática no mundo. E ano que vem, no ano de 2025, o Brasil volta a sediar uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Vai ser a COP30. Vai ser realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025. E, de acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Desse total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada família COP, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. Então, saber que o meio ambiente é uma temática atual, contemporânea, que o Brasil é um ator relevante e que o Brasil vai sediar a COP, o Comitê das Partes, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no ano que vem. Aí eu coloquei aqui para vocês, deixa eu me tirar aqui do ladinho aqui. Brasil é confirmado como sede da COP. O Brasil foi formalmente confirmado como sede da COP em 2025. Aqui há uma imagem de Belém do Pará, que vai sediar esse evento. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o cartaz, eu trouxe para a gente verificar um cartaz que fala sobre a participação do Brasil na COP27. Olha como é que a discussão lá da década de 60, 70, entre vamos desbravar, vamos desmatar, a gente pode avançar sobre o meio ambiente, passa dessa discussão de algo que a gente vai fazer para o nosso, porque a gente precisa se desenvolver. Isso passa para uma questão que é o Brasil na COP27, que foi uma COP que aconteceu no Egito. O Brasil promove o selo Brasil Mais Verde. O futuro da energia limpa é o presente do Brasil. Ver como é que a discussão ela sai de algo muito rasteiro para algo que vai se desenvolvendo e vai ganhando corpo, vai se robustecendo até a gente chegar nesses
patamares aqui. Na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será a COP das Energias, na verdade ela foi, né, que foi em 2022, o Brasil mostrou ao mundo o seu potencial de geração excedente de energias verdes. Quando o assunto é energia elétrica, nossa matriz se destaca com um índice renovável de 84% frente aos 27% da média mundial. Aqui, pessoal, o Brasil se coloca como um player, um jogador importante nessas estratégias, nesses desafios de mudanças climáticas e coloca como carro-chefe a nossa matriz energética que é renovável, ela é derivada dos nossos recursos hídricos, a gente usa bastante a nossa frota a álcool e isso ajuda bastante a gente sair na frente nessa corrida ambiental. Além disso, as energias solar e eólica no Brasil bateram recordes de produção nesse ano, que é 2022, com respectivamente 14 gigawatts e 22 gigawatts. Somadas, essas duas fontes são responsáveis, são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de brasileiros. E a propaganda brasileira vai além. Recentemente, os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente publicaram portaria interministerial que dá mais um passo para a exploração de energia eólica marinha. Com ventos constantes e sem tempestades, o Brasil tem potencial para gerar 700 gigawatts em alto mar, que corresponde à energia gerada por 50 usinas de Itaipu binacional. Vamos adiante. Vamos fazer, pessoal, com tudo isso que a gente viu aqui até agora, duas questões que eu acredito que podem ser cobradas na prova do CNU. Questão inédita. Vamos tentar adivinhar como é que o CNU vai cobrar essa questão na prova do dia 5 de maio. Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o Acordo de Paris, adotado em 2015, estabeleceu metas globais significativas. Sobre este acordo, é correto afirmar: A. O Acordo de Paris estabelece como objetivo principal a eliminação total das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Isso é correto, pessoal? Não, a gente viu que a ideia é eliminar, a ideia é abaixar a produção até 2%, bem menos do que 2%, tentando chegar a 1,5% da era pré-industrial. Então, não é a eliminação total das emissões de gases de efeito estufa, não. B. Um dos principais objetivos do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura global neste século bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Essa é a resposta, é exatamente o que a gente tem que marcar na hora da prova. C. O acordo permite que cada país defina suas próprias metas de emissões, sem a necessidade de compromissos ou relatórios regulares. Isso é meia verdade. O acordo, de fato, permite que cada país defina as suas próprias metas, mas há necessidade de compromissos ou relatórios regulares. Isso é feito em todas essas COPs, né, o Comitê das Partes, as conferências que ocorrem anualmente, cada ano em um lugar. Ano que vem vai acontecer aqui no Brasil, no Pará. Todos os países apresentam seus relatórios. Você viu ali que eu apresentei um trechinho de um relatório brasileiro na COP27, a COP do Egito, em que o Brasil demonstrou como é que ele age em relação à sua matriz energética limpa. Então, está errado. A letra D. O Acordo de Paris foi rejeitado pela maioria dos países, tornando-se efetivamente inútil na luta contra as mudanças climáticas. Bom, a gente vê a palavra efetivamente inútil, a gente já desconfia, a gente já olha para essa questão e fala assim: eu acho que ela está errada, e ela está errada de fato. O acordo não foi rejeitado pela maioria dos países, ele foi aprovado pela maioria dos países. Este acordo se concentra exclusivamente em medidas de mitigação, sem abordar a necessidade de adaptação às mudanças climáticas já em curso. Na verdade, existe um conceito, eu deixei ele para falar aqui agora, que existe o desenvolvimento sustentável, a COP15, ela fala em medidas de mitigação e medidas de adaptação, ou seja, a gente vai tentar acabar em determinadas áreas com
a preocupação com a eliminação de determinados gases de efeito estufa. A gente tem um exemplo, em 1987, as geladeiras, elas tinham um gás CFC, que toda vez que a gente abria as geladeiras, ele emitia. Houve um protocolo, o Protocolo de Montreal de 87, que foi um dos maiores sucessos em âmbito ambiental, porque ele conseguiu, de fato, eliminar que as geladeiras, que era o principal emissor desse gás CFC, eles conseguiram eliminar que esses gases fossem produzidos aqui nas geladeiras, em alguns equipamentos eletrônicos, e esse era um dos principais gases que atingiu a camada de ozônio. Então, essa é uma medida de mitigação. Agora, a gente tem medidas também que a gente também não pode simplesmente acabar, a gente tem que adaptar o sistema como está. Por exemplo, não tem como a gente ficar, por exemplo, sem veículos, sem carros, sem transporte público. Então, em vez de a gente utilizar um combustível fóssil como a gasolina, a medida como a energia elétrica, agora os carros elétricos estão vindo com força. Aí existe o álcool como uma alternativa à gasolina, então a gente faz medidas de adaptação. Então, o item ele está errado porque o acordo não se concentra exclusivamente em mitigação. Ele aborda também medidas de adaptação. Vamos lá, fazer mais uma questão, acredito que seja a última. A Agenda 2030, adotada pela ONU, inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam promover a prosperidade enquanto protegem o planeta. Entre esses objetivos, se encontram-se medidas para combater a pobreza, a fome e promover a educação de qualidade. No contexto dos ODS e do meio ambiente, é correto afirmar que a. Os ODS são focados apenas em objetivos sociais, sem levar em conta aspectos ambientais ou econômicos. Desde o primeiro instante, lá, quando é criado o conceito de desenvolvimento sustentável, lá no relatório Nosso Futuro Comum, lá no relatório Brundtland, a ideia é juntar objetivos sociais, ambientais e econômicos, e não descasá-los. Então, a alternativa A está errada. B. A conservação dos oceanos e dos ecossistemas terrestres é parte dos EDS, refletindo a importância da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável. Essa questão está correta, a gente viu lá, se eu não me engano, é o 14 ou 15, dá para voltar lá rapidinho depois e ver. É o 14 ou 15, é correto. Conservação dos oceanos e dos ecossistemas é um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Letra C. As metas dos ODS são vinculativas para todos os países membros da ONU, com sanções severas em caso de não cumprimento. As metas dos ODS não são vinculativas para todos os países membros da ONU, porque houve países membros da ONU que não assinaram o Acordo de Paris. E também não há um sistema internacional, essa é uma outra conversa, não existe no sistema internacional sanções severas em caso de não cumprimento. Então, a letra C está completamente errada. Letra D. Os ODS propõem a eliminação completa do uso de energias renováveis para incentivar a rápida industrialização dos países em desenvolvimento. É o contrário, né, pessoal? Os ODS, eles propõem a eliminação, não propõem a eliminação completa, eles propõem o aumento que seja gradativo, que seja uma velocidade maior, mas um aumento das energias renováveis disponíveis no mundo. Letra E. A Agenda 2030 prioriza o crescimento econômico dos países desenvolvidos em detrimento dos objetivos de sustentabilidade global. Isso também não está correto. As responsabilidades são comuns a todos os países, então não há privilégios, mas são diferenciadas. E, inclusive, ao contrário. Quando você pega os países desenvolvidos, eles têm um percentual maior para ser cumprido do que os países em desenvolvimento. Pessoal, acho que é isso. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Vou disponibilizar essa aula. Se quiser, pode entrar lá no grupo. Temos um grupo do Telegram que a gente faz questões diárias. Um dia eu coloco as questões, no outro dia eu respondo em formato de áudio. Lá a gente pode ter discussões sobre algumas questões. Nós estamos na sexta questão, nós já somos 22 membros.
Estamos discutindo as políticas públicas e como é que isso pode cair no CNU. Vou deixar todas as informações, vamos ter um curso completo, conhecimentos gerais, ele é completo e ao mesmo tempo enxuto, materiais curtos que vão estar ali direcionar para que você possa gabaritar a prova de conhecimentos gerais. Muito obrigado, pessoal, a quem ficou até por aqui. Um abraço.